afinal de contas é uma paixão nacional, criação de cavalos. Estou recebendo aqui o Fernando. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Carlinhos. Boa tarde, ouvintes. Recebendo também o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, uma boa tarde a todos os ouvintes. Recebendo o nosso irmãozinho aqui, o Emerson, que é do marketing, que está nos trabalhos aí das filmagens, para ter aí todos os detalhes do que a gente vai conversar. Como eu falei, né, é um assunto interessante porque o mundo todo, né, não é só aqui no Brasil. Aliás, eu estava vendo um comentário outro dia, uma matéria falando sobre Roraima. Roraima é o único estado do Brasil que possui cavalos selvagens. São conhecidos aí como cavalos lavradeiros, que vivem livremente nas planícies do norte de Roraima, sendo aí um símbolo do estado. Por isso que sempre quando aparece alguma coisa lá de Roraima, tem o visual da tropa, né, Fernando? Dos animais ao campo aí, né? É exatamente isso que você falou, Carlinhos. É uma paixão nacional. Eu falo que a gente costuma ouvir dizer que é um pet gigante, né? Para quem é do meio e tem o cavalo aí, tem esse apreço pelo animal. E é exatamente isso. A Nobre, né, falando um pouco de nossos produtos, já trazendo para o nosso cenário, nós temos um produto de equinos que nós vamos falar hoje bastante dele aí no decorrer do programa. É um produto com base na característica in natura, né, das forragens, que é trazer o cavalo para o mais natural possível, que é o nosso produto comercial aí como Equibalance, né? Nós temos o Equibalance e o Equimel. Então, é um produto que nós já temos aí ele há mais de 10 anos no mercado, um produto consolidado, e a gente vai falar um pouco sobre ele. Acho que é interessante também já pensar aqui, Carlinhos, a gente hoje é patrocinador de alguns eventos aí, né, a nível do Brasil, e eu acho interessante a gente já comentar, né? Hoje nós estamos presentes aí através de um site que se chama SGP, e nós divulgamos o nosso produto, né, para outros mercados, outros lugares que ainda não conhecem. Então, hoje nós estamos aí um calendário de prova. Em Bauru está tendo prova no recinto Melo, em Bauru, uma prova da BQM. Também está tendo uma etapa do Campeonato Paranaense na Fazenda Santa Isabel, em Centenário do Sul. E também em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Todos esses eventos são patrocinados pela Nobre, então quem procurar lá, entrar nesse site, ver com essa relação aí também, já vai ver os nossos produtos sendo divulgados, né, nesse site aí, nessa plataforma. Então, comentando um pouco sobre onde nós estamos, né, e o nosso objetivo é realmente atender o Brasil todo com os nossos produtos aí. Falando em produtos, Fernando, já que você tocou no assunto aí dos produtos da Nobre, eu perguntaria pro Marcelo, qual o diferencial para os produtos da Nobre? Então, são vários, na verdade. Como o Fernando já citou, são produtos feitos à base de fibras, né, que a gente dá a alimentação mais perto do natural possível para os equinos. Primeiro que os ingredientes utilizados nessas dietas, tanto no Equimel quanto no Equibalance, só vão ingredientes nobres, como é o próprio nome da empresa, né? Lá tem alfafa, azevém, farelo de soja, casquinha de soja, melaço, minerais orgânicos ou quelatados, que são mais absorvíveis. Enfim, e inclusive as fibras neles contidas são o que tem de melhor que a Nobre produz, tanto de alfafa como de azevém. O top é o que é destinado para a linha de equinos, tá? Devido a essa alta qualidade das fibras, a gente consegue ter uma dieta com alta energia, conseguindo suplementar até cavalos de competição, porém com baixo amido, que o amido é altamente prejudicial ao estômago e ao trato gastrointestinal dos cavalos. Isso vem sendo feito lá nos Estados Unidos, eu venho lendo bastante sites americanos, que é uma tendência nos Estados Unidos diminuir a oferta de grãos aos cavalos e aumentar a oferta de fibras de alta digestibilidade. Uma outra detalhe, uma vantagem da nossa linha é que a gente consegue manter um padrão de qualidade durante o ano todo. Em algumas regiões onde existem uma seca, né, um veranico, enfim, prejudica muito a qualidade do feno, então oscila bastante durante o ano a qualidade da dieta dos animais. E a nossa não. Qualquer período do ano, qualquer mês, vai ser o mesmo padrão de qualidade.
uma outra vantagem, talvez a mais importante da dieta à base de fibras, seja a fibra, ela promove mastigação, que gera a salivação. E na saliva existe o bicarbonato de sódio, que é extremamente importante para manter o equilíbrio do pH do estômago, não deixando ele abaixar demais e causar aí gastrite ou as úlceras gástricas, que é tão comum aí nos animais, principalmente animais de competição, tá? No estômago ele é dividido em parte inferior e superior, dividido por uma linha chamada margoplicatus, onde a parte inferior produz ácido clorídrico, mas ela também produz a proteção contra o ácido clorídrico. A parte superior, que é também chamada de aglandular, ela não produz essa proteção. E quando o conteúdo gástrico atinge essa região, pode surgir as úlceras gástricas. Então, a fibra, ela fica boiando na parte superior do conteúdo do estômago, formando uma barreira, não deixando esse conteúdo atingir essa parte superior do estômago, onde é mais propício acontecer as úlceras gástricas. Então, ela forma uma barreira física mesmo, tá? Um outro benefício seria a qualidade de leite e de colostro produzido pelas éguas alimentadas com dietas mais fibrosas. É constatado, já comprovado, que o colostro dessas éguas alimentadas com dietas fibrosas, ele tem um teor de imunoglobulina, né, que são os anticorpos, muito maior do que animais alimentados com rações de grãos, né? E além de todas essas vantagens, a gente tem a parte operacional também, né? Porque você tem que dar alfafa para o cavalo, você tem que dar feno, você tem que dar ração. Quando você vai para uma competição, você tem que levar os fardos de alfafa, os fardos de feno, os sacos de ração e tal. E o nosso produto, ele é uma dieta completa. Então você leva apenas o pacote do Equibalance, por exemplo, e lá já contém tudo que o animal precisa. Tá joia? Então, dentre essas e outras aí vantagens da nossa linha de equinos. Você falou da alimentação, tem até uma perguntinha, eu pedi para o pessoal mandar perguntas para a rádio, referente ao assunto aí de equinos. O Joel, que é ouvinte nosso, ele tem um aras entre Piraí do Sul e Castro. Ele perguntou, e eu acho que você já meio explicou no teu comentário, Marcelo, como prevenir as cólicas em equinos. Então, essa pergunta vem de encontro com a nossa linha de equinos, porque o que mais causa cólica em equinos é a ração, à base de grãos, principalmente o milho, que eles são muito ricos em amido. E esse amido ele é extremamente agressivo ao estômago dos cavalos, né? Então, e também a ração não gera aquela mastigação que eu citei, que produz a saliva, que contém bicarbonato. O animal ele engole a ração sem mastigar. Então ele não saliva e não gera essa proteção do bicarbonato. Então as nossas dietas, ela é o oposto disso, né? É a base de fibra, onde o cavalo mastiga, saliva e produz bicarbonato de sódio e evita essas questões aí de gastrite, cólicas, úlceras gástricas. Já chegou uma outra pergunta aqui, referente à alimentação, se pode dar frutas, ou até mesmo o sal pode, né? O sal é liberado. O sal mineral é muito importante. Importante. E frutas, o pessoal de repente quer dar uma banana, quer dar uma laranja, quer dar uma... Isso é recomendado ou é prejudicial para a saúde do animal? O sal mineral é fundamental, tá? É de uso obrigatório. Nas nossas dietas, principalmente no Equibalance, ele já vai com a porção mineral nele, inclusive da forma orgânica, tá? Que é a forma mais absorvível possível. Em relação às frutas, o pessoal muitas pessoas dão, não como uma fonte nutricional, e mais como um agrado ao cavalo. É muito normal nas hípicas, as crianças, por exemplo, elas montam nos cavalos, depois elas levam maçã picada, goiaba, a cenoura também é muito utilizada, mais como um mimo, sabe, para os animais, mas pode ser dado sim. Outra pergunta que chegou aqui da Selma de Prudentópolis, ela pergunta assim, por que o meu cavalo não engorda? Então, essa é uma pergunta bastante complexa. Eu ia indicar o Equibalance para ela, mas é uma pergunta bastante complexa, que pode ser vários tipos de carência, né? Ou carência de volumoso, às vezes o volumoso não está com qualidade,
ou às vezes está faltando energia na dieta, ou às vezes está com um problema de infestação de verme, que impede o animal de engordar. E existe também um defeito na gengiva do cavalo, ela fica abaixo da linha do dente, chamado travagem, que isso impede o animal de comer, muitas vezes, o que ele necessitaria, tá? Então, tem também a questão de cavalos que engolem ar. É um vício que, às vezes, o cavalo pega, e quando ele engole ar, ele tem a sensação que ele está cheio, e aí ele come muito menos do que deveria. Então, também pode ser um problema. Então, assim, é difícil eu falar qual o problema, mas dentre esses daí pode ser que esteja acontecendo alguma coisa dessa. A Selma pode entrar em contato aí com a Nobre, ter Deve todas... entrar. Deve entrar, né? Isso é um desvio de comportamento, né, que o Marcelo está comentando, e eu acho que vindo de encontro com a frase que você trouxe ali no começo do nosso bate-papo, Carlinhos, você fala que lá em Roraima tem os animais, né, selvagens ainda, e o objetivo do nosso produto, quando ele foi desenvolvido e todo, né, pesquisado sobre, é para trazer essa característica mais próxima à naturalidade, né? Então, eu volto sempre a dizer, eu digo sempre para os clientes novos que ouvem sobre o nosso produto, porque às vezes eles caem na ideia de que é uma ração seca, que é o que a gente está acostumado a ver no mercado, uma ração pelletizada, um grão, né? Enfim, o nosso produto não, o nosso produto é como se você pegasse a forragem e conservasse ela, né? Pegasse uma alfafa, pegasse uma azevém, a aveia e colocasse isso no pacote. Então nós temos um processo de fermentação que ocorre e o nosso produto fica estável e aí ele consegue ofertar esses produtos na forma in natura para os animais. Então a gente fala que o nosso produto hoje no Brasil, ele é o produto que mais se iguala à realidade do cavalo antigamente no campo. Porque o cavalo, a gente fala, né, ele foi feito para comer capim lá no campo, né? Hoje ele come a ração seca por conta de colocar ele no estábulo, né, de trazer ele para a cidade, e aí não tem-se tanto a oferta dessas forragens. Então o nosso produto consegue fazer isso, trazer a naturalidade para o cavalo de volta, né? E eu falo, acho que sempre gosto de enfatizar, esse produto nosso hoje ele foi pesquisado pela Universidade Federal do Paraná. Nós temos um professor lá que já trabalhou conosco no passado e ele fez uma pesquisa em cima disso, avaliando desvio de comportamento, que é essa aerofagia, o comportamento do animal que está dentro de uma baia. Ele também avaliou pico de glicemia, que a gente sabe que o cavalo ele tem uma aptidão a ser diabético, né? Então, produtos com melaço tem algum certo risco ali, com alta inclusão de melaço. Eu falo então assim, ó, conte com a Nobre, com produto in natura, com produto que você consegue fazer a logística dele, levar para as provas, que é algo que o Marcelo comentou. Então, sempre que precisar ali, né, e quiser saber mais sobre os nossos produtos, nós temos aí o Marcelo como uma pessoa do departamento técnico, especialista em equinos aí, para também tirar mais dúvidas e fazer um bate-papo sobre os nossos produtos. Então, só para não deixar o ouvinte na mão ali, né? O Wellington tirou uma foto de um potro e ele perguntou até que idade considera-se potro. Aí, Marcelo? Eu, a grosso modo falando assim, eu faria até ao redor aí de 18 meses aí, que seria um potro. Depois ele já entra em puberdade, né? Já começa a querer cobrir égua, enfim. E em relação à idade de doma, existem algumas diferenças de acordo com as raças. Raças maiores, que o cavalo é um pouco mais tardio, né, o desenvolvimento e o crescimento, como por exemplo Manga Larga Paulista, Manga Larga Marchador, eles domam ao redor dos 3 anos de idade. Já o quarto de milha, que é uma raça mais precoce, ela fica pronta mais cedo. Então ao redor de 2 anos aí o animal já está sendo domado, tá? Então, eu tenho certeza que o bate-papo aqui serviu muito, né? Pena que o nosso tempo é curto, mas eu agradeço aí a Nobre Nutrição Animal, sempre trazendo aí comentários, trazendo informação aí. Fernando, valeu a companhia. Emerson também, que fez aí a gravação, e o Marcelo, que teve aí também essa participação aí, trazendo um pouquinho mais das curiosidades. A gente vai voltar a falar sobre mais temas aí pela frente, né, irmão? Excelente. O Carlos, eu queria finalizar aí também, lembrando que nesse final de semana nós temos o leilão aqui, né? Saindo um pouco do foco cavalo ali, mas somente para pensar aí, para trazer para o pessoal do corte, que a gente falou na quarta-feira ali.
temos um leilão aqui no recinto da Arlindo Macedo. Então, fica aí o convite também para quem estiver querendo prestigiar, conhecer, ver como que está esse mercado também ali, está disponível. Falou então, Nobre Nutrição Animal, patrocínio Cowboy do Rádio, já na reta final, quase 6 horas. Agradecer você.